Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, abrir os nossos corações para as lições de hoje e agradecer a esta casa, a espiritualidade amiga que aqui se encontra, a todos os encarnados e desencarnados que estão presentes, agradecer a essa energia harmoniosa que nos abraça e que nos traz tranquilidade, paz e amor. Que assim seja, graças a Deus. Havia um homem, ele caminhava numa estrada muito longa e muito difícil. E o sol dessa estrada era muito forte. E o cansaço dele aumentava à medida que ele ia caminhando naquela estrada. E esse cansaço dele lembra para nós aquele momento em que os discípulos enfrentavam dificuldades e se sentiam frágeis, como na travessia do mar com a tempestade, que todos nós conhecemos essa passagem. Mas mesmo com medo e exaustão, a presença de Jesus traz sustentação para nós, para todos que estão caminhando nessa estrada difícil, e traz sustentação interior. E nem por isso, por a gente sentir Jesus, necessariamente o cenário da nossa vida, do nosso caminho, ele vai mudar. Mas ele vai mudar o estado da nossa alma. Então esse rapaz, ele caminhando pela estrada, já estava cansado, já estava pensando em desistir. E aos poucos, ele começou a andar mais devagar, até parar. Ele parou porque ele ia desistir. A estrada estava difícil, as dificuldades, o cansaço físico, o cansaço mental dele estava muito difícil. Mas aí ele fez um pedido sincero de ajuda. Estava difícil? Estava, mas ele lembrou de pedir uma ajuda. Meu Deus, eu não consigo mais. Se o Senhor existe, me ajude. Olhando para o céu, internalizando Jesus, internalizando Deus, ele fez esse pedido. Quase sem força, porque muitas vezes é assim que nos sentimos na nossa caminhada, nas nossas dificuldades, muitas vezes essa sensação de perder as forças vem até nós, mas isso é para que nos tornemos mais fortes ainda junto com Jesus. Então esse pedido desse rapaz foi sincero. E quando é sincero, Jesus, Deus nos atende. E quando o homem diz: se o Senhor existe, me ajude, isso se aproxima muito da ideia da fé. Então, ele está querendo mostrar aqui nessa mensagem para nós que por mais que passemos por dificuldades, que por mais que a nossa ponte ao atravessar ela seja difícil, que a gente tenha fé. Como Jesus ensinava, né? Ele sempre fala, a gente comenta aqui nas nossas mensagens de Jesus: batei e abrir-se-vos-á. Então, quando nós procuramos Jesus, quando nós procuramos Deus, nós encontramos esse conforto e a nossa alma, ela se abre. Não é uma fé pronta, né? É uma fé que ela começa no nosso limite. Quando nós chegamos no nosso limite, a gente lembra da fé. E a resposta veio para ele, muito sutil. Uma brisa passou pelo rosto dele. Isso não é milagre, não é nada, mas é um momento em que Jesus pôde tocar nele com essa brisa suave que ele sentiu. Então essa resposta sutil que ele sentiu lembra de como nós temos o amparo espiritual, o amparo de Deus.
Porque muitas vezes nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, a gente pede por Deus, por Jesus, uma ajuda, mas a gente esquece de perceber ao nosso redor a fala silenciosa de Jesus, de Deus, a forma com que Ele coloca para nós a solução e a gente não enxerga porque a gente quer uma coisa assim mais material. Sendo que nós estamos pedindo, né, por pensamento, por emoção, né, por dor muitas vezes, né, mas ela vem e a gente esquece de codificar as palavras de Deus. Muitas vezes até, né, chega pessoas ao nosso redor, conversa com a gente e a gente não percebe que aquela pessoa veio ao nosso encontro enviado, né, por Deus, por Jesus, que veio trazer aquelas palavras para nós. Muitas vezes não é confortadora, mas é libertadora. Ela é uma palavra que te ergue para cima, que vem te chacoalhar e falar: acorda. Né? Está na hora de você acordar. A dor, ela não é para você paralisar, para você ficar quieto, mas é para você acordar para ver o que está acontecendo com você. E assim, ele decidiu caminhar mais um pouco. Caminhar, ele nem sentiu uma mudança externa na vida dele, com esse toque suave do vento no rosto dele, com esse momento dele pedir a Deus uma ajuda. Mas algo aconteceu, ele só respirou. Ele respirou e andou um pouquinho mais, deu mais outros passos. E aí, essa ligação dele com Jesus, por mais que ele não tinha percebido, foi o que fez ele perseverar. E ele perseverou com o ensinamento de Jesus através desse toque, dessa palavra dele. Então, a partir daquele momento, ele estava sendo conduzido por alguém que ele não via, que ele não viu. E muitos de nós, quantos de nós caminhamos, temos essa força, sentimos que podemos ter alguém conosco, mas a gente não observa. A gente reclama, a gente briga, a gente grita e não prestamos atenção nas bênçãos que estão acontecendo ao nosso redor. E quem persevera vai até o final. E esse rapaz, ele continuou naquela estrada difícil dele, mas ele chegou ao final, porque ele já não caminhava mais sozinho. E quando ele chegou, passou muito tempo, muitos anos, ele fez uma reflexão de tudo que aconteceu com ele. Olha, depois de muito tempo ele foi fazer uma reflexão, sendo que a gente tem que fazer uma reflexão conforme o Evangelho nos ensina todos os dias. Ele foi fazer essa reflexão e ele viu que ele venceu porque ele perseverou. E ele sabe que foi com a ajuda dos anjos protetores dele, de Deus e de Jesus, da natureza, seja como for, mas ele teve essa ajuda, como todos nós temos. Por mais difícil que seja a nossa passagem, por mais dor, por mais sofrimento, por mais tristeza, mas nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de serenidade, nós temos momentos de amor. Então nós temos que enxergar a beleza da nossa vida, mesmo através das nossas dores. E essa mensagem, ela vem colocar para nós tudo que está no capítulo 19, a fé transporta montanhas. E esse rapaz, ele teve fé, por isso ele perseverou. E nesse capítulo, nós vamos encontrar o item 11, que é o que nós estamos refletindo hoje, a fé, mãe da esperança e da caridade, que nos faz compreender essa trindade, fé, esperança e caridade. Se nós colocarmos essa trindade na nossa vida, com certeza tudo será aliviado, o nosso fardo será leve. Essa história
ela nos traz a mensagem da fé, da esperança e da caridade. Ela ilustra bem isso para nós. Porque a compreensão final desse rapaz, ele destaca que a verdadeira força não está em ter um caminho fácil para nenhum de nós, mas de ter a capacidade interior de caminhar, sabendo que nunca, nunca estamos sozinhos. Nós precisamos acreditar nisso, ter fé, esperança e assim exercer a nossa caridade. Então a fé, essa trindade, esperança e caridade, ela nos sustenta, a fé nos sustenta, porque no nosso dia a dia, muitas vezes nós estamos deitados com problemas, com situações difíceis para resolver no nosso dia, mas a gente levanta, a gente vai adiante, porque nós temos fé. Então ela nos sustenta, ela nos faz levantar e sair para resolver nossos problemas, mesmo que a gente não consiga naquele dia. Mas ele vai ser resolvido, porque tudo passa. A esperança, ela nos fortalece. Ela vai fazer com que a gente esteja no nosso caminho e persevere, não desista, mesmo tendo as pedras ali tentando nos bloquear. E assim nós vamos estar prontos para a caridade, que é a realização das nossas ações. Então essa trindade nos faz levantar ao amanhecer e realizar as nossas ações durante o nosso dia. E a fé como base da vida espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca para nós nesse item e nesse capítulo que a fé verdadeira não paralisa, não adormece, move o ser, ela movimenta, transforma, impulsiona. Olha que coisa linda o Evangelho traz para nós. A fé verdadeira não paralisa, não importa o que esteja acontecendo conosco hoje. Se nós temos fé, nós sabemos que as situações que estão na nossa frente não é para a gente ficar paralisado, mas é para a gente aprender e aí a gente agir. Que a gente não adormeça em cima dessas dores e desses problemas, que a gente mova o nosso ser, a nossa alma, o nosso corpo, que a gente entre em movimento para a transformação, a nossa transformação. Porque Joana de Ângeles coloca nas orientações dela também que a fé, ela não pode nos levar à fuga, os nossos problemas não pode tirar a nossa lucidez e a gente tem que caminhar. Então, o que é a fé para nós hoje? Né? Como que a gente lida com a fé na nossa vida? O que eu penso que a fé pode realizar em mim hoje? Porque a fé não é apenas acreditar. Haroldo fala isso para nós também. Que a fé não é acreditar, é confiar. É viver de acordo com aquilo que a gente acredita. E nem sempre, como a história daquele rapaz, nem sempre vai mudar o nosso caminho, mas vai mudar quem caminha. Tanto que esse rapaz ele conseguiu chegar até o final da estrada dele, mesmo com dificuldade, nós também vamos conseguir, com certeza. Temos nossas dificuldades? Temos, todos nós temos. Mas se a gente passar isso com alegria, com fé, com esperança, tudo fica mais fácil. Agora, se a gente passar isso com reclamação, chutando as pedras, machucando o nosso dedo por chutar as pedras, né? Então tudo vai ser mais difícil. E as nossas dores, os nossos problemas é aprendizado. Se é aprendizado, vamos aprender bem. Porque a fé raciocinada, ela ilumina o nosso caminho. A fé emocional, ela sustenta as nossas dores. E a fé vivida, ela transforma o nosso ser.
O Evangelho nos ensina isso. Joana de Ângeles nos coloca isso nos livros dela. Então, Joana fala que a fé não é apenas acreditar, como ela falou lá na frente, como eu disse agora mesmo, mas é viver de acordo com o Evangelho está nos ensinando aqui, iluminando o nosso caminho, sustentando as nossas dores, transformando o nosso ser. Olha que bonito. Então, a fé, ela não é cega quando ela faz essa transformação interior. E ela é consciente e é vivida. E o Evangelho nos pergunta: se não tiverdes fé, que esperareis? Esse item ele está trazendo essa pergunta para a nossa reflexão. Essa reflexão, de acordo com o estudo que eu fiz, que muitas vezes para cada um pode ter uma interpretação diferente, né? Ela nos convida a perceber que a esperança sem fé, ela vira ansiedade. A fé sem esperança pode se tornar rígida, mas juntas elas nos dão força para continuar, confiança no futuro e força nas dificuldades. Então a esperança e a fé juntas, ela vai nos sustentar, vai nos dar força para continuar como deu aquele rapaz. E o Evangelho ainda coloca para nós, no item 11, não é a fé que dá o amor? Então não basta a gente saber o que o Evangelho está nos ensinando. É preciso servir. Não basta a gente sentir, é preciso agir. E não basta crer, é preciso amar. A caridade é a fé materializada no nosso cotidiano. O Evangelho está colocando para nós que essa tríade é amar, servir e ajudar. Porque a fé verdadeira, ela vai nos levar a essa caridade. E o texto também, ele nos afirma que seja mais forte a vossa fé do que o sofisma e as zombarias dos incrédulos. O Evangelho coloca essa reflexão para nós também nesse item 11, que pode ser resistir às nossas dúvidas, como diz Joana de Ângeles, ela explica para nós isso, resistir às dores e resistir às críticas. Nós temos dúvidas? Temos. Nós sentimos dores? Sentimos. E nós somos suscetíveis às críticas? Somos. Todos nós somos. Quem não quiser passar por essa etapa aqui, não está reencarnado. Porque aqui no nosso planeta nós vamos passar por tudo isso. Dúvidas, dores e críticas. Porque ninguém pensa igualmente ao outro. Todos nós somos diferentes. As nossas dúvidas são diferentes. Muitas vezes o que é claro para um, para mim não é. E muitas vezes a gente já passou por esse momento também. Muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta das nossas dúvidas e o outro sabe, ele critica. Mas como você não sabe isso? Mas nós somos diferentes. As pessoas, elas entendem, interpretam as situações, os ensinamentos no seu tempo exato, no seu momento certo. Então, muitas vezes, o que aprendemos hoje, o outro ainda não conseguiu interpretar. O que o outro já interpretou, muitas vezes nós não entendemos. Então, nós vamos passar por essa fase das dúvidas, das dores, das críticas. Jesus não abominava isso. Ele achava que isso era importante para o nosso crescimento mesmo, é importante para o nosso crescimento, porque essas situações aqui trabalham as nossas emoções. Quantas vezes a gente não vai para o nosso travesseiro e ali a gente remoe algumas situações, porque as coisas não aconteceram da forma que nós gostaríamos. E daí, no outro dia? Resolveu eu ficar remoendo? Se eu continuar remoendo, não vai resolver. Mas tá, se eu ficar um dia remoendo, mas eu aprender com essa situação e modificar, se a transformação existir, então houve proveito. E é assim que nós aprendemos. Então a fé,
que contagia, ela é construída em bases firmes. E para ela ter a base firme, nós precisamos da dúvida, da crítica, da dor. E aí nós vamos encontrar o conhecimento, porque nós vamos buscar conhecimento, nós vamos refletir sobre e vamos trabalhar a nossa experiência íntima, que dói, não é fácil. A dor moral, a dor emocional, a dor física, tudo dói. Não é fácil. Mas se nós não estivermos apoiados nessa tríade da fé, da esperança e da caridade, como nós vamos caminhar? Deus, Jesus deixou essa herança para nós, porque ele sabia que nós íamos precisar disso na nossa caminhada. Então nós precisamos ter mais atitudes. E o Evangelho, ele coloca para nós: pregai vossa fé pelo exemplo. Está lá no item 11. A gente pode ler depois. Em casa, nós vamos encontrar também essa frase: pregai vossa fé pelo exemplo. Porque Emmanuel não ensina que a palavra convence. A gente pode estar falando com a pessoa, pode até convencer, mas o que vai realmente resolver é o exemplo. Se eu não sou uma pessoa que exemplifica, como que eu vou poder convencer o outro se eu não faço comigo mesmo? Né? Igual um médico oferecer um remédio para a gente, sendo que ele não se cuida. Jesus, por exemplo, se ele não fosse o exemplo para nós, ele não seria nossa representação hoje. Ele não, ele veio e exemplificou, para que a gente possa caminhar seguindo os seus exemplos, de acordo à nossa maturidade, de acordo aos nossos momentos. Ele sabe de tudo isso e ele respeita a nossa maturação. Então, como está a nossa fé hoje, né? Ela é viva ou acomodada? Ela é confiante ou insegura? Ela é teórica ou nós vivemos a fé na nossa vida? A gente tem que aceitar que muitas vezes a gente entra em dúvida mesmo, né? Como disse a mensagem anterior, logo no início. Nós entramos em dúvida muitas vezes. E quando nós assistimos ou lemos as passagens de Jesus, a gente percebe isso. Os apóstolos de Jesus, principalmente, né, quando ele saía de perto, nossa, parece que a casa caía. Eles ficavam numa fragilidade, numa indecisão, numa dúvida, e só se fortalecia quando Jesus voltava. Mas Jesus foi tão sábio nisso que ele se afastava muitas vezes e deixava eles sozinhos, até eles poderem se fortalecer. E quando Jesus desencarnou, como foi aquela experiência daqueles homens e mulheres sem ele? A fragilidade aconteceu, a dúvida aconteceu, a negação aconteceu. Então Jesus sabe como somos. E a gente não precisa se culpar por isso. A gente tem que caminhar hoje de acordo com nós estamos. Amanhã nós vamos perceber que muitas vezes nós demos um passo em falso e que a partir de agora nós vamos tentar corrigir esse passo. E é assim que nós vamos caminhando, assim como esse rapaz. Ele parou, ele quis desistir, mas ele sentiu a força na fé dele e aí ele continuou a caminhada. Então, que a gente não desista também nas nossas indecisões, nas nossas dúvidas, nas críticas que chegarem até nós. Não vamos desistir, que cada um é cada um. Então, a fé é a base da nossa transformação, força da nossa esperança, raiz da nossa caridade. Sem fé, nós podemos nos perder, e com fé, nós caminhamos. Então, se a nossa fé está viva dentro de nós, ela gera esperança e transforma em caridade. Que a fé possa ser luz no nosso caminho, esperança e caridade no amor. A bibliografia foi do livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral, porque fala sobre fé como construção interior.
foi o livro de Emmanuel com Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, que fala sobre fé e esperança das provas. Foi também baseado no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que fala sobre a fé vivida na prática da caridade. Então, são 3 fontes que eu somei ao Evangelho, que são aquelas frases que foi tirada para que a gente pudesse refletir esses ensinamentos hoje. E a gente pode completar com a leitura desses livros. Então, Senhor Jesus, que possamos fortalecer nossa fé com consciência, nossa esperança com confiança e nossa caridade com ação no amor. Senhor Jesus, agradecemos por mais este ensinamento, que ele possa fazer parte do nosso mundo interior, para que a gente possa ter a força de chegar até o fim da nossa estrada com fé, esperança e caridade. Obrigado, Mestre, se conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.